terça-feira, 18 de novembro de 2025, Câmara Repórter, primeira edição, está no ar. A gente abre o jornal falando da suspensão da sessão extraordinária que decidiria sobre a possível cassação da vereadora Brisa Braque, do PT. A reunião estava marcada para as 9 horas da manhã, mas nem chegou a começar em razão de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Hugo Fernandes acompanhou a movimentação e traz os detalhes. Nesta terça, o entorno da Câmara Municipal de Natal amanheceu com a segurança reforçada pela Guarda Municipal. Para evitar tumulto, um trecho da Rua Jundiaí e da Avenida Campos Sales foi interditado pela STTU. O motivo? A realização da sessão extraordinária que avalia o processo de cassação da vereadora Brisa Braque. Manifestantes contra e em prol do mandato dividiram opinião sobre o processo. A gente acredita muito que esse processo ele inicia de uma forma infundada, com um factoide político, não tem embasamento, tanto que o relator do processo, num primeiro momento, fala que o relatório não tem nenhum parágrafo que criminalize Brisa e na outra semana ele apresenta um relatório falacioso para agradar a bancada. Então a gente está aqui para defender o mandato de Brisa, porque a gente sabe que ela é uma parlamentar que defende as pautas que são centrais para a nossa cidade. Eu acredito que nenhum político deva fazer uma festa em comemoração à prisão de outro político, principalmente com dinheiro público. Se você quer fazer uma festa, faça com o seu dinheiro privado, certo? É o dinheiro da população, que a gente já não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, coisas que teoricamente a própria vereadora diz que o governo deveria fazer, mas ela está usando o dinheiro público para fazer esse tipo de festa. É um processo que não respeitou o direito à ampla defesa e o contraditório e que é recheado de pitadas de absurdos. Como é que você diz que uma vereadora cometeu algo que fere a impessoalidade se no evento que aqui está em debate sequer houve fala partidária, houve fala dela, sequer a emenda foi executada de fato porque os artistas não receberam pelo cachê? O rolê vermelho não tem nem o que falar, o nome do próprio evento é uma apologia ao comunismo, a ideologias de esquerda, independente se fosse ou não contra o Bolsonaro, ainda assim seria um evento político. Durante a manifestação, o clima ficou tenso. O vereador subtenente Eliabe defendeu a manutenção da ordem no local. Só é democracia quando a PTzada vence. Quando o PT vence, é democracia. Quando eles não vencem, aí eles vão para truculência e não é mais democracia. O que acontece? Hoje nós temos aqui uma sessão que não é uma sessão comum, é uma sessão extraordinária que requer cuidados com a segurança, com o bom andamento dos trabalhos, mas infelizmente a turma do PT aí furou o bloqueio e botou um carro de som aqui com o intuito único e exclusivo de atrapalhar os trabalhos e comprometer a segurança da sessão. Então nós estamos aqui reivindicando que o carro de som seja retirado em nome da segurança e em nome do bom andamento dos trabalhos. Durante a manhã, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decidiu suspender a sessão de cassação da vereadora Brisa por suposto erro de convocação. A decisão foi tomada pelo desembargador Cornélio Alves. Chega agora uma liminar suspendendo a sessão pelo não cumprimento do regimento interno. Então não é no grito, né? Sempre teve aqui carro de som em manifestações populares, isso sempre aconteceu aqui na casa e não vai ser um grito do vereador que vai desligar aqui e vai impedir uma manifestação popular em defesa de um mandato legítimo, eleito com 7 mil votos, que inclusive tem feito denúncias, né, aqui internamente e agora precisou recorrer aos tribunais para poder ter o regimento interno respeitado aqui por esta casa, que é a casa que faz as leis, né, e não respeita a própria lei, que é o regimento interno, quando convoca uma sessão de cassação em menos de 24 horas, que deveria ter sido convocada com 72 horas, de acordo com o regimento interno da casa. A vereadora denunciada, Brisa Braque, compareceu e discursou para a militância. Em um processo que infelizmente é injusto, a gente precisou acionar a justiça. A sessão de hoje foi suspensa porque não respeitou o rito que deveria ter sido respeitado pelo regimento interno da nossa casa. Nós, a todo momento, estivemos à disposição da comissão especial, à disposição de todo o processo interno dentro da Câmara Municipal e seguiremos assim, mas a gente exige que esse processo seja justo, assim como a gente tem denunciado desde o início. Esse processo que não tem irregularidade é um processo que vai se concretizando como perseguição política dia após dia. Então a suspensão dessa sessão
só mostra como tem sido um processo de perseguição. Em cumprimento à decisão do TJ, a mesa diretora da Câmara marcou a nova sessão de julgamento do processo de cassação para esta quarta-feira. A gente foi surpreendido, né? Todos os vereadores estavam a caminho da Câmara, mas infelizmente tivemos essa surpresa do Judiciário, né? Suspendendo a sessão, alegando, né, desacordo, né, com o regimento interno. Então foi decidido uma reunião com a mesa diretora, né, para uma nova sessão que vai entrar em pauta da votação da cassação ou não da vereadora Brisa, que fica agora agendado para a próxima quarta-feira, dia 19, às 9 horas. Agilidade e facilidade foram essas as principais características que consolidaram o Pix como principal meio de pagamento dos brasileiros. A ferramenta de pagamento digital completou neste domingo 5 anos de operação e já movimentou mais de 30 trilhões de reais somente neste ano. Com o passar do tempo, o brasileiro viu o dinheiro deixar de ser o principal meio de pagamento. O Pix assumiu a liderança, fazendo a população, muitas vezes, deixar de lado as famosas moedinhas ou dinheiro de papel. Neste mês, a modalidade de pagamento digital completou 5 anos e até o final de 2025 pode movimentar cerca de 30 trilhões de reais, conforme previsão do Banco Central. No bairro do Alecrim, um dos principais pontos comerciais da capital potiguar, muitos comemoram a mudança, como é o caso do senhor Cláudio Roberto. Facilitou muito, a praticidade é grande com o Pix, né? Por quê? Tinha a questão do troco, que muitas vezes a gente não tem que ter dinheiro em espécie. Quem trabalha em comércio tem que ter dinheiro em espécie, troco, para poder a pessoa chegar logo cedo, quando você abrir o comércio, tem que ter uma reservazinha para o capital de girozinho para dar um troco. Um Pix não, facilitou muito, porque você chega, a pessoa passa o Pixinho, todo mundo hoje tem um celularzinho e um planozinho, mesmo que básico, para ter uma internetzinha, pronto. Aí você recebe o Pix e às vezes, muitas vezes, a pessoa chega aqui, questão de troco, como eu falei. Aí a pessoa diz assim, rapaz, você teria, se eu passar um Pix de R$4, você me daria 2 para me dar aqui no estacionamento que eu vou dar um flanelinha? Quer dizer, até isso contribui, né? Cláudio não é o único que celebra o Pix. Outros natalenses apontam que a forma de pagamento facilitou a vida da população. Porque o Pix agora é bem uma utilidade, né? Eu estou em casa, pago minha água, pago minha luz, pago minha internet, mando dinheiro para o filho meu que está em Santa Catarina. Então eu prefiro o Pix. É mais Pix, 90% é só Pix, 10% é em espécie ou cartão. A rapidez, facilidade de transferência, o TAIR antigamente era um dia, né? Para você receber, o Pix cai na hora e o comprovante também, né? Se vier tudo certinho. Mesmo sendo amplamente utilizado no país, há quem ainda prefira o pagamento em dinheiro vivo ou cartão de crédito. Raramente eu recebo, raramente. Porque o meu irmão que vai, eu levo para ele, ele faz. Eu não recebo. Para se ter a ideia da relevância do Pix para o Brasil, somente no ano passado foram movimentados 26 trilhões de reais através do meio de pagamento. Isso equivale a 2 vezes o PIB do Brasil para 2024. De acordo com o Banco Central, para este ano, até outubro, já foram movimentados 28 trilhões. Ainda conforme dados do Banco Central, cerca de 170 milhões de pessoas físicas e mais de 20 milhões de empresas usam Pix. A funcionalidade do meio de pagamento hoje em dia virou muito mais que uma simples transação financeira. Atualmente, já é possível fazer cobrança e até pagamento por débito automático. Importante observar que o Pix, traduzindo para o mercado financeiro, ele é um pagamento à vista, né? Diferentemente quando você compra com cartão de crédito, ou você faz um parcelamento por boleto, por exemplo. Então isso é uma mudança no meio da forma da população brasileira realizar suas compras, né? Pagando à vista, essas pessoas correm, né, menos risco, logicamente, de se endividarem, né? Então ganha a população, né, que vai ter um maior controle financeiro, né, durante as suas despesas, mas também ganha o comércio, ganha o empresário, uma vez que aquele pagamento entra imediatamente na conta dele. Para o economista da Fé Comércio RN, a modalidade também aqueceu a economia. Você pagando à vista, você tem mais rapidez daquele empresário repor o estoque e voltar e fazer uma nova venda. Da mesma forma, gera um maior poder de compra para a população. Com a vista sempre abre aquela possibilidade, na maioria das vezes, principalmente no comércio de rua,
né, onde você tem a oportunidade de conversar, dialogar, tentar negociar o valor diretamente com o lojista e você conseguir um desconto. IBGE amplia a coleta de pesquisas de orçamentos familiares no Rio Grande do Norte. O período de coleta começou nesta terça-feira e segue até 10 de fevereiro, com visitas a 408 residências em 24 municípios do estado. O coordenador da pesquisa no Rio Grande do Norte, Jailson Peregrino da Silva, falou sobre os principais questionamentos da avaliação e a motivação da ampliação da pesquisa. A POF questiona as despesas individuais e coletivas daquela casa, daquele domicílio. Então, todos os moradores eles vão preencher para nós o questionário com as suas despesas individuais durante uma semana, que são de transporte coletivo, de combustível para moto ou carro, de consumo de tabaco ou fumo, de jogos de loteria esportiva, de alimentação fora de casa. Tudo isso são despesas individuais. E as coletivas são as contas de água e luz, conta de telefone, conta de internet, conta de gás e etc. A POF foi ampliada no Rio Grande do Norte e mais 8 estados da federação, pela baixa adesão da população em responder os questionários do IBGE. Eu quero esclarecer também que a população pode ficar tranquila que os dados coletados por nossos entrevistadores são extremamente confidenciais e só servem para fins estatísticos, não sendo possível ser distribuído para nenhum órgão governamental ou para qualquer pessoa física. Veja no próximo bloco, Neoenergia Cosern suspende cobrança de novas taxas na conta de luz para quem gera energia solar. E ainda, Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência completa 6 anos com a marca da prevenção de feminicídios no estado. Não saia daí, o Câmara Repórter volta em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. A Neoenergia Cosern suspendeu temporariamente o faturamento dos clientes de micro e mini geração distribuída no Rio Grande do Norte após consumidores de energia solar receberem contas até 3 vezes mais altas. A empresa afirma que está em diálogo com o governo do estado para tratar do problema. Hugo Fernandes. A suspensão do faturamento acontece após uma onda de reclamações de clientes que usam energia solar e foram surpreendidos com contas muito mais caras, muito mais elevadas. Segundo a Cosern, os valores foram impactados pela cobrança progressiva da tarifa de uso do sistema de distribuição e também pelo ICMS, previstos ambos na legislação federal e também na estadual. Já o governo do estado negou ter havido qualquer tipo de mudança na lei do ICMS e ressaltou que a remuneração pelo uso da rede é autorizada pelo marco legal do ano de 2022. Empresas do setor de energia solar apontam ainda aumentos na cobrança de iluminação pública e defendem uma revisão urgente do sistema de faturamento. Segundo o grupo, mais de 100 mil instalações de geradores solares e cerca de 4 mil trabalhadores estão sendo afetados pelas mudanças. Em estados como Minas Gerais, Goiás e Paraíba, a cobrança do ICMS sobre a geração distribuída já foi questionada e também suspensa pela Justiça. Prevenção de feminicídio. Esse é o principal ganho para mulheres vítimas de violência que contam há 6 anos com o sistema de Botão do Pânico monitorado pela Secretaria de Segurança do Estado. O sistema reduziu significativamente a reincidência dos casos de violência domésticas aqui no estado. O nome técnico é Unidade Portátil de Rastreamento. O Botão do Pânico, como é mais conhecido, tem auxiliado na proteção de mulheres vítimas de violência. Implementado há quase 6 anos no estado, a ferramenta tem evitado feminicídios.
Desde que a medida foi implantada, desde 2019, nenhum caso de feminicídio envolvendo vítima que é acompanhada por botão pânico foi registrado. Então nós temos esse trunfo de dizer que a medida de fato ela é eficaz. Desde o início, nenhuma ocorrência de feminicídio foi constatada. Atualmente, 62 mulheres utilizam o equipamento, a maioria na Grande Natal. O dispositivo permite resposta imediata em situações de risco, em virtude de determinação judicial ou da Delegacia de Atendimento à Mulher. Dos 12 feminicídios registrados de janeiro a agosto deste ano, nenhuma vítima utilizava o botão. O acionamento do botão pode ocorrer de duas formas: a manual, quando a mulher aciona, ou de forma automática, quando o agressor, que é monitorado por uma tornozeleira eletrônica, ultrapassa o raio estabelecido pela Justiça. É um botão discreto, uma estrutura única, ele tem um único botão de fácil acesso. Quando ela se sente ameaçada ou quando tem alguma informação de que o seu agressor estar próximo, ela simplesmente aperta o botão. Esse botão ele encaminha em tempo real uma comunicação para a nossa central, que funciona 24 horas, e aí os nossos operadores iniciam um protocolo de segurança para poder fazer o acompanhamento dela. O monitoramento ocorre 24 horas numa sala específica no Centro Integrado de Operações, onde atuam policiais penais. O tempo no qual a mulher utiliza a ferramenta varia caso a caso. Há um protocolo de atendimento que pode envolver a Polícia Civil e também a rede de proteção. Se os policiais identificarem que o monitorado está se aproximando da zona em que ele não deve se aproximar, eles acionam o protocolo de despacho de viatura. Né? Então, a viatura mais próxima que estiver do endereço dela ou do local do apenado, ela é encaminhada em tempo real para que ele possa fazer a intervenção, né? A Polícia Militar. A UFRN promove um mutirão gratuito de mamografias para mulheres de 40 a 75 anos em Natal. A ação visa facilitar o diagnóstico precoce do câncer de mama, que tem cura quando detectado a tempo. O repórter Pedro Araújo traz os detalhes. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizará nos dias 24 e 25 de novembro um mutirão gratuito de mamografias no campus Natal, voltado para mulheres entre 40 e 75 anos residentes na capital. Os atendimentos serão por ordem de chegada a partir das 7 horas, com previsão de cerca de 70 exames diários. Mulheres fora dessa faixa etária também poderão fazer o exame, desde que possuam requisição médica. Para participar, é necessário apresentar CPF, carteira de identidade, cartão do Sistema Único de Saúde de Natal e comprovante de residência. A ação é coordenada pela Diretoria de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho da UFRN, em parceria com o Grupo Reviver Natal, com o objetivo de facilitar o diagnóstico precoce do câncer de mama, condição que tem cura quando detectada a tempo. Entre os fatores de risco citados estão a idade maior de 50 anos, o histórico familiar de câncer, a falta de atividade física regular, o excesso de peso e o consumo de bebida alcoólica. Os exames acontecerão próximo ao prédio da DAS, ao lado do Departamento de Artes da UFRN. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 849 9193 6371 ou pelo e-mail promoçãosaude@progesp.ufrn.br. Depois de 15 anos fechado, o Teatro Sandoval Vanderlei foi reinaugurado e volta a fazer parte do cenário cultural de Natal, sob a administração do SESC-RN. Para 2026, o espaço já se prepara para receber novas pautas artísticas e as solicitações poderão ser feitas a partir de 20 de novembro. O Teatro Sesc Sandoval Vanderlei retorna como um equipamento acessível e inclusivo, aberto às diversas linguagens artísticas que vão das artes cênicas à música, à literatura e o audiovisual. As reservas para apresentações entre a quarta semana de fevereiro e o mês de julho de 2026 poderão ser feitas de 20 de novembro a 14 de dezembro deste ano pelo site do SESC-RN. Pelos critérios de ocupação, a equipe técnica do SESC é quem analisa cada pedido e o envio da solicitação não garante a data. A locação do espaço será paga, mas existem exceções para projetos de interesse público, artístico ou educativo que poderão ter acesso gratuito mediante contrapartida e avaliação da direção regional. Em nível nacional, o SESC administra 118 teatros e promove cerca de 39 mil apresentações por ano. Só
Só no estado, o investimento previsto em cultura para este ano chega a mais de 11 milhões de reais, com mais de 400 apresentações programadas em todo o Rio Grande do Norte. Em Natal, o teatro também poderá receber eventos institucionais e pedagógicos, como seminários, formaturas e apresentações educativas. Os interessados encontram o regulamento e também o formulário no site do Sesc-RN. O Câmara Repórter de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere à noite no Câmara Repórter segunda edição ou agora mesmo no nosso portal câmaramunicipaldinatal.com.br. Até amanhã.